de plantão, ele não faria isso. Ele foi um dos apóstolos que nós temos conhecimento de que ele encorajou as viúvas mais novas a contraírem novo matrimônio e ser feliz no casamento. Paulo diz que o marido descrente é santificado pela mulher crente. Observe o valor da mulher cristã no lar. O marido descrente, em outras palavras, é abençoado quando esta mulher cristã, ela é crente no Senhor. Paulo diz que a mulher é a glória, a mulher é a coroa do homem. Então, me desculpe os solteiros, vocês estão sem coroas por aí. De fato, meus irmãos, a mulher é uma pérola na nossa vida, não é? E coroa fala de beleza, e na verdade não são as mulheres que são empoderadas, então somos nós que somos empoderados quando casamos, não é? Nós que somos empoderados, né? Temos uma mulher, e Paulo diz que a mulher é a coroa, é a glória do homem. Paulo, meus irmãos, sim, ele valorizou em muito as mulheres. E foi Paulo que disse que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo faz com a igreja? Cristo é paciente, Cristo é tolerante, Cristo é longânimo, Cristo morreu, se sacrificou pela igreja. E Paulo pega isso e diz: marido, ame a sua esposa e faz tudo isso por ela. E eu pergunto, qual mulher não quer ser submissa a um homem que ama a sua esposa, protege ela, não deixa ela ir nessas intempéries da vida, pegando ônibus, lutando para lá e para cá, e fala para ela: fique aqui, eu estou contra a mulher trabalhar, veja bem, fique aqui, eu vou cuidar de você, e se algum atrevido olhar para você, vai ver comigo. Qual mulher que não quer ser submissa? Paulo disse que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Paulo diz em Efésios 5:28 que o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Você, marido, maltrata o seu corpo? Evidentemente que não. Você fere o seu corpo? Não. E Paulo diz, meus irmãos, que o marido deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Se ele não quer mal para o seu próprio corpo, então ele não deve fazer isso também com a esposa. Então, antes de ficar falando do apóstolo Paulo, que ele é machista, que ele não dá atenção às mulheres, tem que olhar todo o contexto do Novo Testamento. Duas irmãs na igreja, eu vou dizer que na primeira igreja presbiteriana de Filipos, né? Evódia e Sintique, estava tendo lá uma desavença entre elas por causa do trabalho no Senhor mesmo. E Paulo, escreve para uma pessoa que ele não quis citar nome. Ele não quis citar nome, ele só chamou essa pessoa lá na igreja de fiel companheiro. Filipenses capítulo 4, versículo 3, ele diz: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, quer dizer, auxilia a Evódia e Sintique, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Auxilie essas mulheres aí, dê atenção a essas mulheres aí, resolva o problema. Talvez seja Epafrodito, talvez seja Silas, talvez seja Tito, nós não sabemos a quem ele diz aqui é fiel companheiro de julgo. Peço que auxilie estas mulheres, porque juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Portanto, meus irmãos, quando nós nos deparamos com esse segundo capítulo de Timóteo,
onde Paulo está orientando ao jovem pastor Timóteo a organizar a igreja, a colocar a igreja em ordem, e ele diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ele diz: olha, você dê atenção às mulheres aí na igreja, dê toda a abertura para as mulheres na igreja, mas uma coisa você deve tomar cuidado, Timóteo. Por isso, meus irmãos, eu quero que você pense comigo aqui nesta noite. As mulheres cristãs devem ser receptivas em seu discipulado na igreja. Como que ela deve ser receptiva no discipulado na igreja? Com disposição para crescerem no conhecimento. O verso 11. Paulo está ensinando a Timóteo um modelo, meus irmãos, bíblico, que Deus estabeleceu para a sua igreja. E ele elenca algumas cláusulas nesse livro de Timóteo. Primeiro ele diz: igreja deve orar por todos, pelas autoridades. Timóteo ensina a igreja que deve orar, fazer súplicas, fazer intercessão, com ações de graça, com oração. E Paulo, na segunda cláusula, ele diz que na igreja os homens devem tomar a iniciativa da oração. É feio, muito feio, os homens não tomarem iniciativa na oração na igreja. As mulheres devem orar juntamente com os homens, mas quero que os varões, o termo grego lá é ané, quer dizer, macho, do sexo masculino, ore, levantando mãos santas, ore, toma a iniciativa da oração na igreja, toma essa iniciativa. E terceiro, as mulheres devem usar seus ornamentos com moderação no culto. Não pode exibir-se corporalmente, fisicamente. A mulher tem que tomar cuidado com os seus encantos físicos dentro da igreja, e a sua roupa, o seu frisado de cabelo, toda a sua indumentária deve ser de tal maneira que Cristo seja, meus irmãos, visto na vida dela, com boas obras. E a quarta, as mulheres devem estar dispostas a aprender, que nós estamos falando aqui. E, meus irmãos, Paulo não está criando nova doutrina, Paulo não está criando aqui novos modus operandi paulino. Os evangelhos nos mostram que no ministério de Jesus, as mulheres eram aprendizes, bem como os apóstolos, mas quem liderava o evangelho era Jesus. Quem liderava o ensino era Jesus. E depois da morte dele, ele delegou isso para os seus apóstolos e deu autoridade aos apóstolos para continuarem o discipulado. A igreja de Jerusalém tinha essa mesma estrutura. Atos capítulo 2, versículo 42, diz lá que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Então, na doutrina dos apóstolos. Então, todos estavam submissos à doutrina dos apóstolos. Então, quem detinha a docência na igreja eram os apóstolos. Nas igrejas que foram sendo fundadas ao longo do tempo, Paulo estabeleceu presbíteros na igreja para liderar. E ele foi sedimentando essa ideia na mente de cada igreja local. E Paulo aqui, meus irmãos, está preparando o terreno teológico para instruir Timóteo a eleger na igreja presbíteros. Quais pessoas devem ser presbíteros na igreja? E ele vai falar isso no capítulo 3. Mas agora, meus irmãos, veja bem, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Isso é muito pesado, não é, meus irmãos? Para algumas mulheres do nosso século. Isso é muito pesado. Isso é muito para as mulheres não salvas. Algumas ficam irritadas com a expressão de Paulo. Fica em silêncio.
Se Paulo, meus irmãos, fosse agora do nosso tempo, ele seria chamado lá, naquele programa onde a pessoa fica no meio, acho que é Roda Viva, né, para se explicar. O Ministério Público Federal também chamava Paulo. Por que você está falando isso? Por que você está ensinando isso? E talvez Paulo responderia até mesmo processo, meus irmãos. Então nós estamos vivendo nesse século 21, onde a palavra submissão é pesada para as pessoas, muito pesada, mormente para as mulheres. Há acalorados debates na televisão e também na internet em relação a isso. Uma feminista disse no seu podcast, abre aspas, as mulheres são minoria na política, elas têm o direito de serem iguais aos homens, fecha aspas. Mas a entrevistada diz, sim, as mulheres são minorias também nas usinas de carvão, no asfaltamento e manutenção de vias, nas torres de transmissão elétrica, nas minerações. As mulheres também são minorias em atracamentos de navios, no trabalho no alto mar. As mulheres são minorias para limpar a rede de esgoto nas cidades. E as mulheres são minoria nas fábricas de cimento também. Entende, meus irmãos, a guerra que está acontecendo, e a igreja precisa estar preparada para enfrentar isso. Por que as mulheres são minorias? Meus irmãos, porque elas não têm estrutura física para suportar esse tipo de trabalho. Até mesmo certos homens não têm estrutura física para suportar certos tipos de trabalho. Há certos tipos de trabalho que eu não aguento, outros mais fortes aguentam. Será que estão me discriminando? Não, é a estrutura. A mulher não foi feita, Deus não deu estrutura para a mulher carregar cimento, para pegar uma picareta e quebrar asfalto. Ela não tem essa estrutura. Ela não tem essa estrutura para trabalhar nas minerações. Não. Por isso as palavras silêncio, com toda submissão, meus irmãos, não deveriam causar nunca indignação por parte das mulheres da sociedade, porque estas palavras expressam proteção. Deus está protegendo as mulheres. Estas palavras expressam simpatia pelas mulheres. E essas palavras expressam apreço pelas mulheres. Paulo está poupando as mulheres da tentação, da fofoca e de outros males que no contexto de Éfeso as mulheres eram alvo dos falsos mestres, para disseminarem seus ensinos imorais dentro da igreja. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6 e versículo 7, diz a Escritura, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Os falsos mestres, os maridos saíam para trabalhar, eles iam nas casas das irmãs, aquelas irmãs que tinham a fraqueza para determinada área, e eles persuadiam essas mulheres dentro da igreja para praticar atos imorais. Alguém diz que eram os falsos mestres gnósticos que criaram o dualismo entre alma e espírito. Para eles o corpo deveria ser destruído e para que o espírito saísse daquela prisão. Eles ensinavam que quanto mais pecar, mais vinha o juízo de Deus e destruiria aquele corpo e a alma ficaria livre. Então, quando Paulo diz, não permito que as mulheres ensinem, Paulo está protegendo as mulheres. Não está colocando essa carga pesada nas mulheres. Mas as mulheres podem ensinar no local e tempo apropriados.
Paulo, escrevendo a Tito, ele diz o seguinte: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Mais tarde, meus irmãos, como nós lemos aqui, a Jezabel, alguém deu o púlpito para uma mulher chamada Jezabel na igreja de Tiatira. Alguém deixou ela profetizar, quer dizer, ensinar lá na igreja. E ela fez da igreja de Tiatira uma sinagoga lá de Satanás, ensinando inclusive prostituição. Por isso que Jesus foi tão severo quando escreveu para o líder lá da igreja: eu tenho contra vocês o seguinte, vocês estão tolerando uma mulher chamada Jezabel, que está levando o meu povo a pecar. E eu dei tempo para ela se arrepender, e ela não se arrependeu. Por isso eu vou prostrar ela de cama, e vou levar em grande tribulação aqueles que seguem ela, e vou matar também os seus filhos. Percebam, meus irmãos, como é sério. Nós não podemos abrir uma frestazinha, e daquela fresta vai abrindo, e daqui a pouco nós temos bispa e pastoras também dentro da igreja. Por isso, quando Deus diz através de Paulo que a mulher deve ficar em silêncio, não significa que ela tem menos apreço na igreja. É o contrário. Paulo diz: como salva em Cristo, juntamente com os homens, as mulheres desfrutam das bênçãos da salvação. Contudo, Deus está preservando a sua condição de mulher. Deus criou a mulher para cumprir o seu papel no mundo, e há atribuições que não são para elas, por causa da sua própria condição de mulher. Por isso ele diz: a mulher aprenda em silêncio. Aqui, meus irmãos, é um grande avanço na igreja e no cristianismo, porque Jesus valorizou muito as mulheres. Na igreja, a mulher tinha privilégios que no judaísmo ela não tinha. Os rabinos não ficavam muito à vontade para ensinar as mulheres. E os rabinos do Talmud, eles oravam a Deus, agradecendo a Deus por 3 coisas, lá na sinagoga. Escritos talmúdicos dizem que eles levantavam as mãos, batiam no peito e diziam: ó Deus, eu te agradeço por não ter nascido gentio. Sou judeu, filho de Abraão. Eu te agradeço, ó Deus, por não ser escravo. E eu te agradeço, ó Deus, por não ter nascido mulher. Veja bem como que as mulheres eram tratadas por alguns rabinos, não todos, dentro do judaísmo. Jesus, irmãos, trouxe as mulheres para trabalhar junto com ele. Nós vimos Susana, esposa do procônsul, mulher endinheirada, tinha muito ouro, tinha muitos recursos. Ela usava esses recursos no ministério de Jesus. Mulheres importantíssimas, Joana, mulheres importantíssimas no ministério de Jesus. E nós vimos aqui mulheres muito importantes no ministério de Paulo. E nós vimos, muitas delas, ele diz: mãe para mim, pessoas que arriscaram a vida por mim, pessoas que me deram um apoio e arriscaram as suas próprias cabeças por causa do Evangelho de Cristo. Então Jesus veio e elevou o nível de importância das mulheres. Não existe, meus amados irmãos, nenhuma religião no mundo que valorize mais as mulheres do que o cristianismo. Não existe. A fé cristã valoriza as mulheres. As mulheres, sim, elas sempre estavam receptivas ao discipulado. Você lembra de Marta e Maria, quando Jesus ia lá na cidade de Betânia? Jesus sempre gostava de ir lá na cidade de Betânia, comer aquela comida gostosa lá que Marta e Maria faziam. Você lembra desse episódio? E Marta, sempre preocupada em arrumar a casa e deixar tudo pronto quando Jesus chegar. Ela tinha essa preocupação mais material. Maria tinha uma preocupação espiritual. Enquanto Marta estava lá lavando as louças, enxugando, passando o pano no chão, Jesus estava conversando com Marta sobre o reino de Deus.
com Maria sobre o reino de Deus. E Marta ficou um pouco nervosa. Por que você não pede Maria para me ajudar aqui? Olha, Marta, ela escolheu o melhor. Jesus, meus irmãos, trouxe as mulheres para perto dele e ele discipulava essas mulheres, e Maria era uma delas. E Paulo fala de aprender em silêncio, que pode significar sem falar nada, ou pode significar repouso e quietude. Ou seja, aceitar o governo da igreja com todo o seu coração, com toda a submissão. No contexto geral, meus irmãos, quietude de coração é sim um significado melhor para falar em silêncio. Não é que a mulher não pode falar, porque em Coríntios capítulo 14, se você lê lá em 1 Coríntios capítulo 14, as mulheres inclusive poderiam profetizar na igreja. Elas precisam aceitar a liderança que Deus estabeleceu na igreja com o coração liberto, com o coração voltado a aprender, receptiva a aprender, com crescimento diante do Senhor. Mas aqui essa palavra submissão, meus irmãos, submissão não é somente para as mulheres. A palavra de Deus diz que nós devemos ser submissos às autoridades. Jesus foi submisso ao Pai. Jesus foi submisso às autoridades, inclusive pagando impostos. Os apóstolos foram submissos a Jesus. Todos nós somos submissos à palavra de Deus. A igreja geral tem que ser submissa aos pastores no que concerne a palavra de Deus. Se o pastor não ensina a palavra de Deus, a igreja não tem que ser submissa. A igreja não deve acatar. Meus irmãos, que bênção para um lar quando a mulher entende o valor da submissão. Que bênção para o lar. Que maravilha para o lar. E as mulheres devem ter disposição submissa a quem ou a que na igreja? Não é a todo mundo, meus irmãos, mas aos presbíteros. Capítulo 3 vai falar isso. Aos presbíteros da igreja. Porque eles são as autoridades constituídas por Deus na igreja. Não é uma submissa cega, uma submissão cega, dando glória a Deus e amém por tudo que o pastor fala, por tudo que o presbítero fala. Não. Se o pastor falou de acordo com a palavra de Deus, se o conselho agiu de acordo com a palavra de Deus, sim, deve estar assim em submissão a essa autoridade. Portanto, submissão não é só para vocês mulheres. A igreja está submissa aos concílios. Nós estamos submissos, inclusive o pastor, antes de ser ordenado, ele tem que subscrever a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e breve. Ele tem que jurar diante de Deus e do concílio, que vai subscrever, que vai aceitar. Ele tem que jurar que a palavra de Deus vai nortear o púlpito da igreja onde ele é pastor. Prega, doa em quem doer. Como diz o falecido John MacArthur, quando uma senhora chegou perto dele e disse: suas pregações ofendem muito, pastor. Ele falou assim: não tem problema não, nós ofendemos Jesus com o nosso pecado. Meus irmãos, é isso, as autoridades que o Senhor constituiu na igreja. Mas em segundo lugar, no versículo 12, a mulher deve ser receptiva a aprender com o coração livre do desejo de exercer domínio. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Aqui, meus irmãos, vamos aqui permitir, pressupõe que alguém deseja fazer alguma coisa e que precisa de permissão. Então, podemos pensar que havia algum desejo por parte de algumas mulheres ricas na igreja de Éfeso, que queria assumir o controle da igreja. Paulo não falou isso aleatoriamente, não, meus irmãos, não permito. Ele falou debaixo da inspiração do Espírito Santo, supervisionado pelo Espírito Santo. Mas tinha um contexto, sim, lá na igreja de Éfeso, para ele falar desta forma. Mas onde nasceu, meus irmãos, essa busca para assumir controle, controlar as pessoas, exercer autoritarismo
De onde nasceu isso, meus irmãos? Você se lembra de Gênesis capítulo 3, versículo 16? O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Você acha que Deus falou isso para Eva à toa? Você acha que Deus falou isso de forma aleatória para Eva? Não, meus irmãos. Satanás incutiu na mente de Eva que ela tinha direito de tomar as suas próprias decisões sem depender de Adão, porque se Deus não falaria isso com ela. E ela deu ouvido a Satanás, que nós vamos ver no versículo 14 e 15. Ela deu ouvido. Ela foi iludida pela serpente. E contextualizando, ó mulheres, a voz da serpente na internet, na política, em todo lugar. Você tem o direito de ser empoderada. Você tem o direito de não ficar debaixo de submissão do seu marido. A batalha, irmãos, do sexo começou lá no Éden, liderado por Satanás. Por isso, ainda em nossa cultura, o desejo das mulheres de assumirem a liderança de mestra da igreja. Mas Deus diz nesse texto que as mulheres devem ficar em silêncio, e aqui ficar em silêncio é não ensinar no culto público, não exercer autoridade sobre os homens. Para manter, meus irmãos, uma igreja genuinamente bíblica, temos que enfrentar essa batalha. Temos que enfrentar. A pressão é grande. Muito grande. A pressão será muito grande, penso eu, no Supremo Concílio no próximo ano. Documentos vão entrar lá para que ordene mulheres ao ministério. A pressão é grande, meus irmãos. O desejo de assumir o controle. Mas Deus aqui não está dizendo, meus irmãos, que a mulher não deve ensinar de jeito nenhum. Defendo que não devemos ir tão longe aqui. Paulo diz em Tito 2, versículo 4, que as mulheres mais velhas devem ensinar as recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos. Sabe você, irmã, que tem muitos anos de casada? Sabe as mais novas? Você deve chegar perto dela e orientá-las. Orientá-las. Olha, não deve proceder assim. Você não deve vestir desta forma, sabe? Você é muito linda, você não precisa disso, sabe? As mulheres mais velhas devem orientar as mulheres recém-casadas a se comportar condignamente. Tem um grande, irmãos, na igreja de Corinto, tinha um grande homem chamado Apolo, um erudito em grego, tinha uma oratória impecável. O camarada sabia pregar muito bem, falar muito bem. Apolo, inclusive a igreja de Corinto tinha uma turma lá que gostava muito de Apolo. Eu prefiro Apolo. Eu gostaria que Apolo assumisse o pastoreio da igreja. Ou não, eu gostaria que Pedro. E, meus irmãos, Apolo era um grande homem. Mas Atos 18, versículo 26, diz que quando ele estava pregando, Áquila e Priscila ouviram ele pregar, chamou ele particularmente e corrigiu ele, ensinou ele sobre Cristo. Olha que maravilha! Particularmente, não é no púlpito da igreja. Meus irmãos, que maravilha é isso! Uma irmã balizada na fé, que tem uma cristologia mais fundamentada, ela pode ensinar, falar com seu marido recém-convertido sobre Cristo, falar com ele na sua casa sobre Cristo. Que maravilha é isso, meus irmãos? Então, não é que a mulher não possa ensinar, tem um local e momento apropriado para fazer isso. E diante, meus irmãos, dessas constatações, podemos dizer que Deus chamou homens para serem presbíteros e pastores docentes da igreja. São os homens que têm a responsabilidade de ensinar e governar a igreja. Você vê isso, inclusive em Atos 6,
quando os apóstolos escolheram 6 homens para ser diácono. Chamaram homens para serem diáconos. A igreja de Antioquia, que era uma igreja gentia, Atos capítulo 13, versículo 1, diz que Deus mandou, o Espírito Santo mandou escolher 5 homens lá, para ser profetas e mestres da igreja. Não tem mulher lá. Efésios capítulo 4, versículo 11, também Deus deu à igreja pastores e mestres, e não diz pastoras e mestras, não, porque, meus irmãos, essa autoridade de liderar a igreja, Deus poupou as mulheres disso. Liderar, meus irmãos, ser líder da igreja é pesado, é fatigante, às vezes tira o sono, liderar a igreja, é pesado, e Deus poupou as mulheres disso. Deus ama vocês, quando eles dizem, eu tenho outra missão para vocês na igreja, mas não é a de liderar a igreja, não é. E é possível, meus irmãos, que a irmã ensine lá na escola bíblica dominical, é possível, e tem que ensinar, não é? Que ela ensine lá. Hoje nós vemos os grandes desafios das missões, mulheres que estão nas missões. E, meus irmãos, nós vemos que elas fazem, sim, um grande trabalho em missões. Nossa conclusão aqui, irmãos, sobre este assunto é que, assim como os homens, as mulheres também têm dons do Espírito Santo vindos de Deus. As mulheres também têm o dom do Espírito Santo vindo de Deus. Contudo, elas têm hora e lugar apropriados para desenvolverem os seus dons espirituais. Agora, quanto às mulheres, meus irmãos, em missões, a igreja deve obedecer ao que Jesus disse: a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores e não trabalhadoras para a sua seara. Não vejo base bíblica para a igreja enviar mulheres solteiras para a obra missionária nos rincões do Brasil e fora do Brasil. Acho isso muito imprudente. Enviar mulheres sozinhas para esses nortes e nordestes, rincões do Brasil ou fora do Brasil para serem missionárias. A mulher deve fazer missões junto com seu marido e não sozinha. Eu não sei se você conhece Jim Elliot e a sua esposa Elizabeth Elliot. Homens, casal maravilhosos, cabedal teológico lá em cima, pessoas de grande cabedal cultural. Eles foram evangelizar o Equador, uma tribo chamada Aucas, e eles tiveram que aprender o dialeto daquela tribo. Depois de algum tempo, eles mataram Jim Elliot, covardemente, de forma cruel, mataram ele, e Elizabeth Elliot ficou sozinha lá. Só ela sabia o dialeto. Ela poderia ter assumido a liderança da obra missionária lá, mas ela diz: não, Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para estar ao lado do meu marido, mas ele foi morto aqui, nós enterramos ele aqui, e então agora eu vou ensinar teologia. Ela tinha um grande cabedal teológico. Eu vou ensinar teologia na língua dos Aucas, e o homem aqui vai assumir a liderança. Que maravilha isso! E nós vemos o resultado, meus irmãos. Grande maravilha Deus fez ali no Equador, na tribo Aucas. É assim que deve proceder a igreja do Senhor. Não vemos Paulo e os apóstolos recrutando mulheres para serem missionárias mundo afora, dizendo: olha, temos poucos homens disponíveis para a obra missionária, vamos recrutar as mulheres para fazer a obra missionária também. Não, eles oraram a Deus e diz: ore por nós, para que a palavra de Deus seja aberta aos homens e às pessoas todas. Ore por nós. Alguns alegam que Débora liderou a batalha de Israel na época dos juízes, e por isso as mulheres devem liderar a igreja. Primeiro, que as guerras de Israel têm nada a ver com o culto e a igreja de Deus. Lá é uma guerra civil, não tem nada a ver com a igreja de Deus. Segundo, Débora foi obrigada a fazer isso porque os homens se acovardaram
ficaram com medo dos inimigos. Então, liderança feminina na igreja é afrouxamento do homem. Homens fracos na liderança. Quando você vê uma igreja com a liderança feminina, pode saber, ali naquela igreja os homens são fracos, muito fracos. E terceiro, irmãos, existe a regra e também existe a exceção. O Senhor usou uma mula para falar. Ele usou uma mula para falar, mas a regra é ele usar pessoas e não animais. A regra é ele usar homens para empunhar espadas e guerrear com bravura, e a exceção é ele usar uma mulher. Deus escreveu na parede para repreender um rei ímpio, mas a regra é não escrever na parede, é falar com os profetas. Aqui nós não temos, irmão, não vamos fazer da exceção a regra. Deus sempre sim usou as mulheres, mas a regra de Deus é que os homens assumam a liderança na igreja. E para finalizar, meus irmãos, sabiamente o Senhor, ao criar homens e mulheres, Ele os colocou em suas respectivas áreas de atuação e capacidade. Não é próprio das mulheres cantar o baixo no coral. Fica esquisito a mulher cantar o baixo no coral. Você já viu isso? Não é próprio delas. Quando você ouvir uma mulher cantar baixo no coral, você tem alguma coisa estranha. Porque não é próprio das mulheres fazerem isso. Os homens não têm capacidade de gerar filhos. Deus deu essa capacidade às mulheres, cada um na sua área de atuação. Nós louvamos a Deus pelas mulheres, louvamos a Deus pelas nossas esposas, louvamos ao Senhor por causa, inclusive, de Maria, a mãe de Jesus. Louvamos a Deus pelas santas mulheres, louvamos a Deus pelas santas mulheres da Igreja Presbiteriana no Guanabara. Deus, meus irmãos, minhas queridas irmãs, está poupando vocês de um peso muito grande. Muito grande. Deus está poupando vocês de um trabalho penoso, insalubre aí fora. Quando você tem um marido que assume a responsabilidade da casa, louve a Deus pelo seu marido, que assume a responsabilidade da casa. Louve a Deus. Não é que a mulher não possa trabalhar, que trabalhe, mas é melhor você ficar debaixo da submissão do seu marido, e ser amparada por ele, sustentada por ele. E eu, graças a Deus, eu sou da velha guarda e da nova agora, né? Então eu estou nessa transição, meus irmãos. Mas que maravilha é para a mulher ser protegida, guardada pelo seu marido. Eu já falei aqui, e você deve prestar atenção no homem que de fato protege a sua esposa. Ao andar na calçada, coloca a sua esposa do lado do muro. Você é que tem que ficar ali perto do meio-fio. Se houver um acidente, é você e não ela. Proteja ela. Proteja ela. E na porta do elevador, abra a porta para ela. Deixa ela entrar primeiro. E não sair, saia primeiro e abra a porta para ela. São coisas maravilhosas que o marido deve fazer. E de repente, quem sabe as mulheres gostam muito disso, de um pix também na conta dela. Isso faz parte. As mulheres gostam disso, né? Na verdade, não é só as mulheres, nós gostamos, todos nós gostamos disso, né? O Senhor é bom, meus irmãos. Minhas irmãs, Jesus ama vocês, Deus ama vocês, por isso que Ele não deu a liderança para vocês. Vocês não sabem como que é pesado liderar a igreja de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Presbítero Jorge para a oração final. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor realizou nesta noite, nos ensinou através dessa palavra nesta noite, com graça, com autoridade do Teu Santo Espírito, agindo em nosso favor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em favor de nós,
Não somos merecedores de nada, mas a misericórdia do Senhor é infinita, e nós estamos submissos ao Senhor a todos os momentos, para que nós possamos aprender cada dia mais na casa do Senhor, e louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem operado em favor das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus aqui e o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém. Amém.